Bom dia, 31 de agosto de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio, Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins, publicado em 2006, e esta aqui é a edição de 2008. Esse, o 59º vídeo, 59 vídeos até agora. Estamos aqui analisando por completo este livro. Estudamos inicialmente tudo o que está escrito na capa, na contracapa, e entramos agora no livro e estamos na página 30. Nas páginas 30 e 31 do livro, o Dawkins ainda é o prefácio. Não entramos ainda nos capítulos. São 10 capítulos. E vamos entrar daqui a 2 dias já no primeiro capítulo. Pois bem, no prefácio, o escritor Dawkins avisa ao leitor, aquele que está lendo o livro, o que ele verá nos capítulos de 1 ao capítulo número 10. Entendeu? É o prefácio. E estamos ainda nas 2 últimas páginas do prefácio. Depois vem o primeiro capítulo. Então, nas páginas 30 e 31, ali, agradecimentos. O Dawkins fazendo agradecimentos às pessoas que participaram da elaboração do livro. Nas páginas 30 e 31, peguei ali o texto que não é de agradecimento, ele explicando o livro e explicando o documentário que ele fez em janeiro de 2006 para a televisão britânica. E esse documentário, com o título em português, Raiz de Todo o Mal, será que a religião é a raiz de todo o mal? O título do documentário dele. E é bom dizer aqui que o Richard Dawkins foi contra esse título aí. Raiz de todo o mal? Perguntando. Ele foi contra, porque ele sabe, ele diz no livro, que a religião não é a raiz de todos os males, de forma alguma. Então ele foi contra o título. Só que quem escolhe o título é a emissora de televisão. Então vamos aqui novamente aí sobre esse documentário que ele fez, muito bom, que está aí no YouTube. Eu estou agora fazendo aqui alguns vídeos aí, trazendo o documentário, né? Para que você entenda. Já fiz o primeiro, a entrevista de Richard Dawkins com um sacerdote católico lá em Lourdes, um santuário católico na França. E agora veremos a segunda entrevista que aparece no documentário. Assista ao documentário. O link está aqui abaixo no canal. Agora a segunda entrevista. O Dawkins indo a uma igreja muito grande lá nos Estados Unidos, em Colorado. Dawkins entra na igreja, conversa com o pastor. E o Dawkins é honesto. Ele mostra o descontentamento dele com a propaganda cristã. Ele diz isso na cara do pastor. E o pastor fica com raiva do Dawkins. E vamos ver o que aconteceu. O pastor, o Ted Agar, pastor evangélico. Então, vamos lá. Vamos ao quadro. Muito bem. Vamos lá. Richard Dawkins. À esquerda aí, o documentário, não é? Em inglês. Hot of Alville, perguntando, raiz de todo o mal? Será que a religião é a raiz de todo o mal? Perguntando aí. O documentário também foi lançado em janeiro de 2006. E o livro também, Deus, um delírio, lançado em 2006. E o Richard Dawkins diz que o livro deve muita coisa ao documentário. E o documentário deve muita coisa ao livro, vice-versa. Não é isso? Muito bem.
No vídeo agora anterior, de ontem, vídeo número 58, ali mostrei, não é? O quadro. Muitas pessoas nesse documentário foram entrevistadas por Richard Dawkins. E no total, 10 pessoas. E no vídeo anterior, mostrei já a primeira entrevista. Você vê aí no quadro, na chave, à esquerda, Frater Liam Griffin, um sacerdote católico que trabalha no Santuário de Lourdes, lugar de romaria católico, no sul da França, em Lourdes. Então mostrei ali a entrevista dele com o Richard Dawkins, vídeo 58, o de ontem. Agora o vídeo 59, o de hoje. Outra pessoa aí, cristã, já evangélica, o pastor evangélico norte-americano Ted Haggard, você vê aí. O segundo a ser entrevistado por Dawkins. Neste vídeo agora, vamos estudar aí como foi o encontro dos dois. Vídeo número 59. Muito bem. Ted Haggard. Quem é Ted Haggard? Ele foi ex-presidente, veja abaixo aí à esquerda. Ele foi ex-presidente da Associação Americana de Evangélicos. Ele estava à frente aí quando foi visitado por Dawkins, aí no final de 2005. Ele aí estava na liderança de uma igreja cristã evangélica milionária, Igreja New Life, Nova Vida, a igreja fica no Colorado Springs, estado de Colorado, e a igreja tem 12 mil fiéis. Imagine, 12 mil fiéis nos Estados Unidos, pagando dízimos ali altíssimos. E o Richard Dawkins mostra a riqueza aí da igreja, não é? Para construir o templo aí, 18 milhões de dólares. Como as igrejas cristãs faturam dinheiro, não é? Você não vê isso em templos espíritas, você não vê isso em templos de candomblé, não é? Você não vê isso no hinduísmo, esses templos milionários. Você vê no cristianismo, igrejas milionárias, porque o cristianismo é louco por dinheiro, sempre foi na história dele. Então o Ted Haggard, quando foi entrevistado aí pelo Richard Dawkins, ele era ex-presidente da Associação Americana de Evangélicos, ele era o principal pregador na igreja Nova Vida, New Life, e ele estava com 51 anos de idade na época, em 2006. E o templo aí custou 18 milhões de dólares. Agora veja acima lá, à direita. Nesse documentário, o Richard Dawkins, antes de entrar na igreja New Life para assistir ao culto pregado pelo Ted Haggard, ele mostra algumas igrejas evangélicas lá nos Estados Unidos. E ele diz o que está acima aí, o Dawkins, que a igreja New Life, conduzida pelo pastor Ted Haggard, competindo com outras para ganhar o dinheiro dos fiéis, porque ele mostrou várias igrejas evangélicas, uma ao lado das outras lá, nos Estados Unidos. E ele diz que ali é um comércio da fé, cada igreja faturando dinheiro dos fiéis. É por isso que se diz que o cristianismo é louco por dinheiro, porque você não vê essa riqueza em outras religiões, como o espiritismo, repito aqui, candomblé, não é? Umbanda, etc. São templos ali muito pobres, ao contrário das igrejas cristãs. Entendeu, gente? Muito bem. Então o Dawkins, ele entra na igreja New Life e o pastor Ted Haggard está pregando lá para os fiéis. Entendeu? Uma igreja de luxo, luxuosa. E o Dawkins fica só ouvindo. Aí depois é que ele é recebido pelo pastor.
disseram ao pastor que o cientista ateu Richard Dawkins estava lá para conversar com ele. E aí no quadro você vê um resumo aí do que o Dawkins diz para o pastor. Assista ao documentário, veja ali a entrevista do Dawkins com o pastor Ted Hagar, para você confirmar aí o que digo aqui. Então veja aí os principais pontos levantados pelo Dawkins na frente do pastor, porque o Dawkins é um cientista, e o Dawkins se sente ferido com a propaganda cristã contra a ciência, entendeu? Ele se sente ferido porque ele é um cientista, um estudioso sério. Então ele fica ferido com a propaganda falsa que líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, colocam na cabeça dos fiéis. E os fiéis passam a falar bobagens contra a ciência. Então o Dawkins fica indignado com isso. E ele colocou essa sua indignação diante do pastor Ted Hagar. Então os principais pontos aí, veja no quadro acima. O Dawkins, na frente do Ted Hagar, disse que o Dawkins, ele critica a condenação da ciência por parte de cristãos. Isso é muito comum. Cristãos que nada sabem sobre a realidade ficam agredindo a ciência porque são manipulados por pastores evangélicos principalmente. O segundo ponto aí, o Dawkins condena na frente do pastor a tentativa dos evangélicos em inserir a criação bíblica nas aulas de ciência nos Estados Unidos. Porque ali nos Estados Unidos o cristianismo evangélico protestante é forte. Então ali eles tentam introduzir no currículo das escolas, eles tentam, juntamente com a ciência, com a evolução de Charles Darwin, eles tentam colocar ali a lenda da criação bíblica que está em Gênesis, quando o Deus hebreu cria tudo o que existe no prazo apenas de 6 dias, entendeu? Que é lenda, isso é uma lenda, em que Deus cria o universo em 6 dias, entendeu? Então eles querem colocar essa maluquice aí no currículo escolar, ao lado da evolução de Darwin, ou seja, colocar uma lenda bíblica em aula de ciência, o que é um absurdo. E o Richard Dawkins explica isso aí, entendeu? Para o pastor, que é um absurdo você pegar um texto da Bíblia sobre criação e colocá-lo em escolas, em curso de ciências, como se fosse uma disciplina de ciência. Não, a Bíblia nada tem de ciência. Ciência é uma coisa, religião é coisa diferente. Você pode colocar a criação bíblica, a lenda em que o Deus hebreu cria o universo em 6 dias, você pode colocar isso aí em aulas de religião, tudo bem. Mas isso aí, como disciplina científica de ciências, é um absurdo. E o Dawkins diz isso aí na cara do pastor. O Dawkins é uma pessoa de grande personalidade. Mesmo diante de uma pessoa, ele não diz, ele é honesto consigo próprio, o Dawkins. Ele diz aquilo que ele entende, entendeu? Pois bem, e o terceiro ponto aí, o Dawkins esclarece para o pastor que ciência é uma coisa, religião é coisa diferente, é outra coisa. O Dawkins diz que ciência é disciplina de investigação. A ciência trabalha com a dúvida, com a lógica, com a razão e com provas e evidências. Já a religião é crendice, é mera crença, sem investigação, sem provas e evidências. E ele diz que a religião não aceita a dúvida. Se um fiel está em dúvida,
o pastor aconselha o fiel a não trabalhar com essa dúvida, entendeu? Se um fiel está com uma dúvida sobre sua doutrina, o pastor pede que ele não pense sobre essa dúvida, entendeu? Religião é isso, ela nega a dúvida. A ciência não, a dúvida é um dos mecanismos do cientista. Se ele estiver em dúvida, ele não pode aprovar uma coisa ou outra, entendeu? E ele diz na cara do pastor, o Dawkins, que ele, o pastor Ted Arga, fica espalhando bobagens, loucuras para os fiéis. Entendeu? Ele diz isso. É óbvio que o pastor não gostou, né? O Ted Arga. E aí terminou o encontro. Agora veja abaixo aí, quando o Dawkins estava no estacionamento da igreja. Aí o Dawkins sai da igreja, vai embora, não é, para pegar o carro, com a turma dele, né, de produção de vídeos. E aí, quando ele está lá no estacionamento da igreja, quem aparece? O pastor Ted Agar. Ele aparece lá, nervoso, e veja aí no quadro. Ele desce do carro dele, uma caminhonete, ele desce do carro, diz que vai chamar a polícia e ele ameaça destruir a gravação feita pela equipe do Richard Dawkins e ele ordena que Richard Dawkins vá embora, entendeu? Ele ficou muito furioso com o Richard Dawkins, entendeu? Porque o Richard Dawkins foi honesto consigo próprio. Ele falou para o pastor sobre o descontentamento dele com as igrejas cristãs. Entendeu? Ele diz aí que ia chamar a polícia. Para nada. O Dawkins não estava cometendo crime algum. Pelo contrário. Entendeu? Muito bem. Isso aí foi no final de 2005. O Ted Agar à frente da igreja New Life, mais uma igreja cristã milionária. Agora veja abaixo aí à direita. O que aconteceu depois com o pastor Ted Agar, hein? O que aconteceu? Em 2006, meses depois da entrevista com o Dawkins, o que aconteceu com o pastor? Veja abaixo aí. Ele era um líder querido, estava à frente da igreja New Life, morava numa casa, numa mansão da igreja New Life, entendeu? Tinha um salário altíssimo, ele era o principal pregador. E o que aconteceu com ele abaixo aí? Veja. Meses depois da entrevista com o Richard Dawkins, ele, Ted Agar, foi expulso da igreja. E por quê? Veja aí. Vício em drogas e homossexualidade. Coisa triste, não é? Veja abaixo. O Mike Jones, que é um garoto de programa, fisiculturista, bonitão lá nos Estados Unidos, Mike Jones, veja a foto dele aí. Ele revelou que o pastor Ted Agar o procurava para encontros amorosos. Entendeu, gente? Isso aí foi um escândalo para a igreja New Life. O pastor Ted Agar, que nos cultos proibia drogas, nos cultos proibia a homossexualidade para os cristãos. A homossexualidade é um pecado terrível. Como os cristãos não têm amor. A homossexualidade para eles é uma coisa terrível. Para os cristãos, hein? E não para outras religiões. Muitas religiões aí, não. Entendeu? Então veja, o Michael Jones revelou tudo, que o pastor evangélico, presidente da Associação Americana de Evangélicos, o procurava para encontros amorosos. O pastor é homossexual. De início, o pastor mentiu, não é? Claro, ele mentiu. Ele disse que realmente havia comprado drogas do Mike Jones.
encomendadas por ele. Só que ele disse que mandava comprar drogas só para destruir as drogas. Veja que coisa mais louca, não é? Você comprar drogas apenas para ter o prazer de destruí-las. É engraçado, não é? É isso aí que ele disse inicialmente, mas depois ele assumiu a verdade. Depois ele assumiu que realmente ele é homossexual, entendeu? O Ted Agar. Ninguém sabia disso. Foi um escândalo lá no Colorado. E esse Mike Jones ganhou fama. Fez um livro, você vê, só para ganhar dinheiro, aproveitando. Fez um livro e nesse livro aí, o caso dele com o pastor evangélico. Entendeu, gente? É isso aí, ele foi expulso da igreja, né? Agora veja, se você tem aí em sua casa o canal pago HBO, Max, o canal Max, se você tem aí em casa, procure lá o título O Julgamento de Ted Agar, ou seja, o julgamento do pastor Ted Agar. Está lá o documentário bom, só com o pastor mostrando a queda dele, o pastor ali com a família dele. Veja no HBO, canal Max também, MAX, Max. Está lá o julgamento de Ted Agar. Eu fiquei com pena do pastor, gente. Fiquei. Nesse documentário, com duração de 41 minutos, apenas o pastor ali, tudo o vídeo só sobre ele mostrando a decadência dele, que ele caiu, não é? Foi expulso da igreja, foi expulso da casa, da mansão da igreja, e a igreja pediu que ele saísse do estado de Colorado. Você vê como os cristãos não sabem o que é o amor. Uma igreja dessa aí, a igreja New Life, milionária, o pastor era o mais procurado lá. Houve a queda dele, foi descoberto que ele é homossexual, com vício em drogas, e aí ele foi expulso da igreja. O que a igreja tinha que fazer? Proibi-lo de fazer cultos, tudo bem, mas a igreja, já que ele dava dinheiro para a igreja, porque ele era o pastor mais querido, então a igreja tinha que fazer, no mínimo, dar uma casa para ele, por mais simples que fosse. Mas não. Ele morava na mansão da igreja, ele foi expulso da mansão. E a igreja ainda pediu que ele deixasse o estado de Colorado. Você vê, longe ali da igreja. Você vê o que é a coisa, não é? A falta de amor no cristianismo. O amor no cristianismo é só da boca para fora. A igreja, já que ele tinha dado à igreja muito dinheiro, atraindo muitos fiéis, os fiéis adoravam o Ted Agar, a igreja tinha que fazer no mínimo isso, dar uma casa a ele. Mas não. E ninguém sabe o que ele fazia com o salário que ele recebia. Aí ele, a esposa e os filhos, nesse documentário, na HBO Max, o julgamento de Ted Agar, maravilhoso, 41 minutos. Nesse comentário, ele mostra ali o sofrimento dele. Ele perdeu uma vida boa lá na igreja como um pastor, recebendo um salário alto, e ficou sem nada praticamente, com apenas um furgão e 2 carros apenas. E ali no documentário ele aparece ali, ele se lamentando, né, pela expulsão da igreja, e ele revelando que realmente ele é homossexual, e ele ali ao lado da esposa, a esposa dele não o deixou, ela disse que o amava, e ali ele vivendo miseravelmente, ali com a ajuda de várias pessoas, né, que o conheciam, amigos, uns ali oferecendo a casa durante 1 ano para eles morando de favor. Você vê a história dele. Saiu de uma vida rica para uma vida pobre nos Estados Unidos. Ninguém sabe o que ele fez com o salário dele, porque ele devia ter dinheiro para comprar um imóvel bom para ele, não é? Igreja milionária, e ele era o líder da igreja.
ele era presidente da Associação Americana de Evangélicos, entendeu? Então, nesse documentário maravilhoso, assista ele ali mostrando a caída dele da igreja. E ele, hoje, ele é apenas um vendedor de seguro de saúde lá nos Estados Unidos. E no documentário ele aparece lá, vendendo planos de saúde. E ele diz que só consegue ganhar alguma coisa se vender, não é? Então é uma situação difícil, né? A dele, porque ele foi expulso da igreja, porque se descobriu aí a homossexualidade dele, não é? Mas é isso aí, gente. É importante isso aí. Veja que o Richard Dawkins, é o que eu digo aqui, ele é uma pessoa educada, mas ele é honesto com sua personalidade, com seus princípios. Se ele queria desabafar contra o que o cristianismo faz, pregando ilusões para os fiéis, agredindo a ciência, então o Richard Dawkins, como cientista, ele se sente ferido. E é por isso que ele disse tudo isso aí para o pastor, entendeu? Entendeu? O que a gente vê é um absurdo. Você vê aí cristãos que não têm conhecimento algum criticando a ciência por causa dos líderes religiosos. Os cristãos, o pensamento é manobrado pelos líderes religiosos, entendeu? Então você vê cristãos aí criticando a ciência, quando devia ser o contrário. Deviam agradecer a ciência, porque o mundo de hoje é milhões de vezes melhor que o mundo antigo, quando não havia ciência. Quando não havia ciência, as pessoas morriam, por exemplo, com 30, 40 anos de idade. Hoje, a faixa etária hoje é muito grande. Pessoas hoje alcançam 100 anos aí, 80, o que não era possível no mundo antigo, no mundo da Bíblia, por exemplo. Não só pelas doenças incuráveis, como também pela violência, entendeu? Então, só os cristãos, veja bem, você não vê adeptos do espiritismo criticando a ciência. Você não vê adeptos da religião hinduísmo criticando a ciência. Você não vê budistas criticando a ciência. Você não vê membros do candomblé criticando a ciência. Você não vê membros de Umbanda criticando a ciência. Só os cristãos é que fazem isso, essa loucura, entendeu? Só os cristãos. É isso aí que revolta pessoas cientistas como o Richard Dawkins. Você vê cristãos aí criticando a ciência, mas são eles, os cristãos, os primeiros a procurarem a própria ciência. Você vê nos hospitais aí medicamentos nos hospitais e aparelhos aí para reabilitação, cirurgias complexas nos hospitais, e tudo isso graças ao desenvolvimento da ciência. Sem a ciência não haveria hospitais, medicamentos, não haveria aparelhos para reabilitação, não haveria cirurgias complexas sem a ciência. E os cristãos criticando a ciência. Que loucura, não é? Que loucura. Nos hospitais você vê, hospitais públicos e privados, a quase totalidade das pessoas ali doentes, a quase totalidade é cristã. Como é que um cristão consegue criticar a ciência? É muita ingratidão, é cuspir no prato em que come, entendeu? Você vê aí multidões de cristãos nas farmácias, procurando medicamentos, comprando medicamentos para várias doenças. Cristãos. Então, como é que um cristão pode criticar a ciência se a tecnologia de remédios, de medicamentos, isso é ciência? Isso é ciência. Criar medicamentos para combater enfermidades. Pois os cristãos lotam as farmácias, procurando a ciência, porque se eles forem para a igreja, vão morrer, não tem escapação, entendeu? Outra coisa, você vê hoje a produção mundial de alimentos, hoje, a tecnologia de alimentos, isso é ciência, isso é ciência. Hoje no planeta Terra temos
8 bilhões de pessoas, 8 bilhões. E temos alimentos para todas essas pessoas, graças ao desenvolvimento da ciência na tecnologia de alimentos. Entendeu? Entendeu? Hoje, 1 bilhão de pessoas passa fome no planeta Terra, mas não é por causa de escassez de alimento. Existem alimentos hoje para abastecer 2 populações mundiais. 1 bilhão de pessoas passa fome hoje na Terra por causa da maldade do homem, por causa da maldade do homem, e não por ausência de alimentos. Então, quando um cristão está comendo alguma coisa, ele deve isso à ciência, é a tecnologia de alimentos. Entendeu? Você vê a Bíblia, pega o mundo da Bíblia, o mundo antigo, atrasado, há 6.000 anos, na Palestina. Veja ali a Bíblia. Israel, naquela época, marcada pela fome. Israel, marcada pela fome na Bíblia. E hoje? Como está o estado de Israel hoje? Graças ao desenvolvimento da ciência. Hoje não existe fome em Israel. Fartura de alimentos, graças ao desenvolvimento da ciência. E aí vem um cristão, coitado, criticando a ciência. Que absurdo, não é? Você vê hoje celulares, televisores, computadores, não é? Aviões, carros, tudo isso, esse desenvolvimento graças à ciência. Graças à ciência. Não é isso? Graças à ciência. Então, como é que uma pessoa pode ser contra a ciência, hein? Cristão, como é que pode ser contra a ciência, se ele depende da ciência? Dizer que a Terra foi criada em 6.000 anos, isso é um absurdo, é uma loucura, isso é fantasia religiosa, entendeu? Isso não é ciência, entendeu? Dizer que um Deus criou o mundo em 6 dias, Deus algum existe? Deus algum cria nada. A Terra, por exemplo, levou 4 bilhões a Terra para ser o que é hoje. O universo, 14 bilhões. Entendeu? Isso é que é ciência. Então o cristianismo, ele propaga essas maluquices contra a ciência. E os cristãos dependem da ciência. Entendeu, gente? Então esse aí, o segundo vídeo, não é? A segunda entrevista. A primeira com o sacerdote católico e a segunda aí com o pastor evangélico, esse pastor evangélico, Ted Agar. Muito obrigado.